Está no ar mais um Capital Humano. Uma das maiores imobiliárias da América do Norte chega agora a Portugal, através da Abaco, um escritório que nasce com mais de 100 consultores. Para nos falar desta operação, hoje no Capital Humano temos Eduardo Garcia Costa, ele que é Regional Owner da Keller Williams em Portugal. E eu vou começar por lhe perguntar, explique-me mais ou menos o que é a Keller Williams. Portanto, é uma das maiores imobiliárias e que aposta muito forte na formação. Uma das grandes áreas distintivas desta imobiliária é ter sido considerada uma das melhores empresas em termos da formação. Qual é o porquê? O que é que a empresa faz de diferente? A KW, sim, como disse bem, a formação é um dos elementos fundamentais, porque sendo a mediação imobiliária centrada, é um serviço que se presta ao consumidor final, esse serviço é prestado por pessoas e, portanto, a formação dessas pessoas é fundamental para que possamos prestar um excelente serviço, quer a um potencial comprador, quer a um proprietário que pretenda vender o imóvel. Todos esses processos de negócio estão documentados e o que é que deve ser a atividade diária para melhor servir quer os clientes proprietários, quer os clientes compradores, e todos os profissionais que aderem à nossa empresa e que fazem uma carreira nesta área têm programas de formação em qualquer estágio da sua carreira. E estamos a falar em situações quer pessoas que não têm experiência nenhuma na atividade imobiliária e que podem concorrer a um franchising. Podem concorrer a um franchising, mas também podem ser consultores imobiliários. Portanto, são as duas figuras em termos de adesão ao nosso projeto. O que temos aprendido com a história da KW e também com a história da ABA, que já está presente há 8 anos no mercado português, sendo líder na cidade de Lisboa e uma referência que é para os consumidores finais, compradores e proprietários, mas também para consultores imobiliários que estão a fazer uma carreira nesta área, é a possibilidade de eu olhar para esta profissão como uma carreira e não como um local onde eu venho ver se tenho uma experiência sucesso ou não. Nós temos muito claro o que é preciso fazer para ter uma carreira nesta área e temos os programas de apoio para cada um dos estágios da carreira desse profissional. A Casa-Mãe tem mesmo uma universidade e, portanto, todas as pessoas que queiram concorrer como consultores depois têm que obedecer a uma série de procedimentos em termos de formação, não é? que são especificados no manual, não é? Que existe, que eu agora vou mostrar. Ou seja, para ser consultor imobiliário na empresa é necessário dominar este manual, ter uma formação específica? Sim, existe um currículo de formação que todas as pessoas devem passar. A formação, ao contrário de algumas práticas neste setor, é totalmente gratuita, porque o que nós acreditamos é que é o nosso papel enquanto gestores do sistema de negócio do franchise, dar toda esta formação para que as pessoas possam ter uma carreira nesta área. E sem exigir contrapartidas financeiras, não é? E no caso concreto da formação, não existem essas contrapartidas financeiras. O que está à disposição das pessoas não só é uma formação, como é também um manual de procedimentos do que fazer em cada situação específica do negócio. Porque uma das coisas típicas deste setor de atividade é como é que é possível dar apoio a uma pessoa que está no negócio em cada uma das situações por que tem que passar. E isto é verdade para quem está a começar, mas para quem tem 2 ou 3 anos de carreira. E estamos a falar não só de temas de formação, como estrutura de apoio à atividade. Porque o processo de compra e venda de uma casa é um processo complexo do ponto de vista burocrático e tem uma logística própria no nosso país e aí temos legislação própria e portanto tem áreas de formação também nesses campos. Claro que sim, porque e temas como fiscalidade. Quem está a comprar ou vender uma casa, a parte fiscal é muito relevante para o processo de tomada de decisão das pessoas, para não terem uma surpresa depois sobre os valores de IMT, esses são na altura, mas depois sobre os valores de IMI a pagar e portanto, as pessoas, quer quem recorra ao crédito bancário para comprar uma casa, que caiu durante os últimos tempos com a austeridade que se viveu no nosso país, mas é uma coisa que algumas pessoas ainda recorrem. Eu queria lhe perguntar uma coisa, neste momento, apesar de começar a haver alguma retoma no setor imobiliário, de facto, tem havido uma crise muito grande, porquê a entrada da empresa nesta altura? Acham que é agora que a coisa vai começar que a retoma vem, porque os preços das casas têm descido muito?
continua a haver algumas dificuldades às vezes em vender imobiliários? Tem a ver com a história da Abaco, não é? A Abaco, e nós provámos, toda a equipa da Abaco provou que se tem um modelo de negócio de sucesso na crise. A Abaco afirmou-se definitivamente como líder do mercado imobiliário na cidade de Lisboa durante o ano 2011 e 2012, provavelmente os anos de maior crise imobiliária e económica no nosso país, e com base em princípios e conceitos que a Keller Williams tem. E, portanto, quando de repente nos defrontamos com a oportunidade de trazer este sistema de negócio, porque é mais do que uma marca, é um sistema de negócio para Portugal, que é claramente diferenciador em relação ao que se pratica, não hesitámos e acreditamos que é claramente alinhado com a nossa estratégia que funcionou durante a crise e permite ainda potenciar mais o crescimento dos profissionais deste setor. Para além da formação, quais são assim as grandes diferenças em relação aos operadores que já existem no mercado? Existe um dos grandes conceitos da mediação imobiliária, existem, se quiser, dois grandes negócios, que é o negócio do consultor imobiliário e o negócio da agência imobiliária. Tipicamente, estes dois negócios quase que vão em paralelo, não é? O consultor imobiliário opera dentro de uma agência imobiliária, mas tem uma autonomia e uma independência muito grande. O que a Keller Williams conseguiu trazer de inovador e que nós reconhecemos que vai ser diferenciador em Portugal é o envolvimento dos consultores imobiliários ao fazerem uma carreira na gestão de cada uma das agências que nós apelidamos de market centers. O conceito de market centers são agências de maior dimensão para poder proporcionar mais serviços aos consultores imobiliários, porque com mais estrutura de staff é possível prestar mais serviços aos consultores imobiliários e estes envolvem-se na gestão também do market center. Ou seja, sou quase uma cooperativa de agentes imobiliários? Ou... Com uma coisa muito particular, que é a Keller Williams é uma das formas de olhar para o modelo, é uma escola de liderança, no sentido em que os consultores imobiliários com mais capacidade de ter a sua performance e de se envolver na gestão e na liderança de cada uma das agências, têm possibilidades de carreira e de crescimento na carreira. Mas o franchising, o contrato tem que ser assinado com uma pessoa ou não? Como é que isso funciona? O contrato tem que ser assinado com uma empresa, normalmente, que é uma empresa de mediação imobiliária, porque tem que operar e, portanto, tem uma série de procedimentos legais, mas o que nós escolhemos não é a empresa, são os líderes da empresa, porque para operar um market center com uma dimensão média elevada, porque o modelo da Keller Williams vive de agências de dimensão média elevada. Para lhe dar uma ideia, a agência média em Portugal não chega aos 10 agentes por agência. A agência média é relativamente baixa. Enquanto no mercado norte-americano a agência média tem 50 consultores. Pois a Abaco, ainda quando não estava nesta marca, tínhamos uma agência com 80 consultores. E chegámos a ser, da marca onde estávamos, a maior agência fora do mercado norte-americano. Conseguir isto numa economia onde atravessámos, com a austeridade que tivemos e com a crise no mercado imobiliário, levou-nos a pensar que este modelo não funciona só, porque muitas vezes quando falamos de franchising que vêm do mercado norte-americano, a grande discussão essa é a aplicabilidade ao mercado português. E a ABA que é a razão viva de que nós acreditamos que isto é totalmente replicável. Mais do que é possível, nós provamos a nós próprios, ainda sem estar dentro do modelo da KW, que é possível. O que acreditamos é que isto... Mas anteriormente tinha uma outra ligação a uma outra empresa sim, nos Estados Unidos. Sim. Um dos balões de oxigênio do mercado imobiliário foram duas coisas, sobretudo, tem a questão dos vistos dourados e a questão de população francesa ou de alguns países europeus que, estando reformada, teria algumas vantagens em comprar imóveis em Portugal. Acha que este caso agora... Eu sei que a Abaco não opera, pelo menos na questão dos vistos gold, não é um mercado onde trabalhem, não é? Não. Nem pretendem operar nesse mercado dos vistos gold? Não. E a razão é este setor de atividade baseia-se... No fundo, há dois tipos de clientes, não é? Quando se está a falar do negócio de compra e venda. Há o cliente proprietário e o cliente comprador.
O mercado em Portugal está organizado que o cliente proprietário, quando trabalha com uma mediadora imobiliária, assina um contrato de mediação em que eu fico com o direito de promover o imóvel. E nós trabalhamos essencialmente com contratos de mediação, essencialmente e integralmente com contratos de mediação em regime de exclusividade. E não trabalhamos o lado do comprador no sentido de uma relação mais formal, que é o que fazem algumas mediadoras que trabalham esses mercados. E, portanto, acreditamos mais neste conceito e no conceito quando eu tenho produto que é interessante para o mercado, os compradores chegam sempre a nós. Essencialmente, a maioria dos compradores, isso não mudou no mercado em Portugal, são portugueses. Claro que estas alterações legislativas que aconteceram levaram a que, quer pelo tema do Golden Visa, quer pelo tema da austeridade em alguns países da Europa, levaram que o programa legislativo que tínhamos cá de alguma isenção fiscal para pessoas reformadas pudesse ser utilizado também no mercado imobiliário, como está a acontecer, nomeadamente mas, por exemplo, no caso desta questão da isenção fiscal para os reformados, Sim. tem muitos clientes nesse setor? Acabam por aparecer porque, no fundo, se eu tiver imóveis interessantes, em localizações interessantes, eles estão expostos ao público em geral, porque hoje em dia um comprador inicia sempre o seu processo de pesquisa de imóveis na internet. E, portanto, desde que haja um bom modelo de promoção dos imóveis na internet e os imóveis que estejamos a promover tenham uma relação qualidade-preço adequada aos preços que estão a praticar no mercado, e é aí que a nossa equipa comercial faz uma grande diferença, porque tem uma noção muito clara de como aconselhar os proprietários em maximizar o preço que os imóveis se vendem. Há muitas imobiliárias que fazem exatamente o contrário, não é? Tentam baixar o mais possível o valor. Um bom profissional o que tenta é vender o imóvel ao preço de mercado, porque tem que ser uma relação equilibrada, quer para o comprador, quer para o proprietário, e não arbitrarmos a favor de uma das partes que não faz sentido. Mas muitas vezes, em nome da concretização do negócio, há imobiliárias que utilizam essa estratégia, não é? Baixar o mais possível o preço. Ainda bem que me fala nisso, porque esse é um dos posicionamentos que nós temos claro. O posicionamento que temos no negócio não é um posicionamento transacional, é um posicionamento relacional. Nós somos consultores de clientes. Portanto, querem manter depois, para isso, manter uma relação a longo prazo, não é? Ao médio. Isto porquê? Porque um bom profissional, o que é um bom profissional KW? É um profissional, um consultor imobiliário KW, é alguém que tem uma carreira de 10, 15 anos pela frente, e daqui a 10, 15 anos ele vive de referências de clientes antigos que foram bem servidos, bem aconselhados, e o colega de trabalho, a prima, o vizinho, quando também querem comprar ou vender a casa, são recomendados. Não é? É como todos nós, não é? Quando os nossos filhos vão ao pediatra pela primeira vez, eu falo com os meus melhores amigos e aconselham-me um pediatra. A função do consultor imobiliário é exatamente a mesma. E o processo de recomendação é o processo que tem mais força, porque é com base na experiência antiga de um profissional perante um cliente. E essa é insubstituível, isso está documentado nos nossos manuais de formação. Temos um livro que fala sobre as melhores práticas de consultores imobiliários no mercado norte-americano, e é exatamente isso. Os consultores imobiliários de sucesso não dependem das marcas, dependem do excelente qualidade que proporcionaram aos seus clientes. Que são os proprietários dos imóveis. Nós costumamos dizer que quando eu tenho um cliente, a aspiração daquele profissional é ser o consultor imobiliário de todo o círculo de influências daquela pessoa. Sejam vizinhos, familiares, colegas de trabalho, porque o excelente serviço que prestou vai ser recomendado por essa pessoa. É uma espécie de cartão de visita. Só para terminar, esperam que quantas pessoas é que acham que novos consultores é que podem vir a ter a oportunidade agora com a entrada desta nova empresa? Olha, nós estamos com um modelo de expansão bastante agressivo, e o modelo passa por aumentar o número de agências e de market centers, não é? Porque neste momento, quantos? Qual é? O número vai depender, nós estamos a falar com muitas pessoas, vai depender essencialmente da qualidade dos profissionais que estamos a falar para liderarem uma série destes market centers. O que a história da KW mostrou é que não vamos fazer os números pelos números, porque senão Portugal também não teria sido
quase a porta de entrada da KW na Europa, porque não somos o país de maior dimensão económica e imobiliária. Agora, o que a KW encontrou foi um modelo de negócio muito semelhante ao deles, com pessoas que pensavam como a KW sem saber que eram KW. E por isso nos escolheram, porque não fomos só nós a escolher a KW, também fomos escolhidos pela KW para lançar o modelo de negócio na Europa e temos um grande orgulho e responsabilidade, mas sobretudo acreditamos que todos os materiais de formação e o apoio à carreira do consultor imobiliário é que vão fazer a diferença. Muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Eduardo Garcia Costa, ele que é o Regional Owner da Keller Williams em Portugal, a empresa norte-americana, uma das mais prestigiadas nos Estados Unidos, entra agora em Portugal. Já sabe, podem encontrar mais oportunidades de emprego e formação no suplemento de Universidades de Emprego do Diário Económico, às segundas-feiras. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.